No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Aqui é o pastor Ezequiel Nascimento e convido você nesta próxima hora a estar comigo para juntos participarmos do programa Um Pouco de Sol, onde vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, falar do seu amor e orarmos uns pelos outros. Que Deus te abençoe. Conhecer a Deus é mais que apenas invocar seu nome. Conhecer a Deus é mais do que chamá-lo no perigo. Conhecer a Deus não tem nada a ver com soletrar seu nome ou saber de cor os versos que o mencionam, recitá-los seja em grego ou hebraico. Não, conhecer a Deus é muito mais que isso. É estar vivendo em um paraíso, mesmo que seu endereço seja ali numa favela qualquer. Conhecer a Deus é confiar em seus cuidados paternais. Conhecer a Deus é descansar sabendo que Ele proverá. Conhecer a Deus é sentir que Ele sempre perto está. É ser como Enoque foi, é tão perto dele andar, que depois de um longo dia, começando a escurecer, Ele a ti também estenda o convite em comum. vem comigo mais adiante, afinal estamos bem mais perto da minha casa do que do teu lar. Conhecer a Deus é conversar com Ele e não vê-lo. Conhecer a Deus é aceitar que o seu amor é infindo. Conhecer a Deus é saber que nunca estarei sozinha, mesmo que eu perca o chão em meu caminho, ou se o mundo ao meu redor já desmorona. Sim, conhecer a Deus é ter sempre a esperança,
mesmo que eu perca bens ou herança. É acreditar que a morte não é o fim, mas o começo da paz. Conhecer a Deus é confiar em seus cuidados paternais. Conhecer a Deus é descansar sabendo que Ele proverá. Conhecer a Deus é sentir que Ele sempre perto está. Conhecê-lo é ser como Enoque foi, é tão perto dele andar, que depois de um longo dia, começando a escurecer, Ele a ti também estenda o convite em comum. vem comigo mais adiante, afinal estamos bem mais perto da minha casa do que do teu lar. Meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Eu quero começar hoje fazendo uma pergunta. Você conhece a Deus? E por que eu faço essa pergunta? Muita gente diz conhecer a Deus. E eu pergunto, será isso verdade? Será que os atos da gente demonstram isso? Há muitas pessoas que pensam e até falam que precisam urgentemente começar um relacionamento com Deus. Mas como fazer isso? Por que é que não fazem quando entendem que precisa? Vão esperar que um raio caia na cabeça? Vão esperar que tenham uma perda irreparável? Então a pergunta a ser feita é: o que é preciso para ter um relacionamento com Deus? Será que é ser boa gente? Ou não ter vícios? Será que é ser bom esposo ou esposa? Será que é ajudar as pessoas? Será que é ser uma pessoa religiosa que vai sempre a uma igreja séria? Será que é procurar ser uma pessoa melhor? Sinto muito, mas eu vou dizer para você que nada disso serve para conhecer a Deus. Deus deixou muito claro na sua palavra, a Bíblia, como é que nós podemos conhecê-lo. E eu quero então hoje trazer e deixar com você, com cada ouvinte, 4 princípios que irão explicar
como você pode iniciar o relacionamento pessoal com Deus. Quando? Agora, hoje mesmo. Vamos lá. Primeiro princípio. A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que o amor é Deus. Ou que Deus é amor. Ou o amor de Deus precisa ser entendido. Por isso, eu e você não precisamos fazer nada. O próprio Jesus Cristo, numa conversa que ele teve com Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 16, disse o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus amou o mundo. Em outras palavras, ele amou a mim e amou a você desde sempre. Amar a mim e a você é iniciativa dele e não minha e nem sua. Eu só preciso reconhecer e aceitar isso. Ele amou com tal intensidade que enviou seu Filho por amor para morrer em meu lugar. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está lá em João capítulo 10, verso 10. É o mesmo texto onde Jesus fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e ele, Jesus, veio para dar vida e vida abundante. Se a pessoa não está experimentando o amor de Deus, o motivo é simples. A pessoa não tem se arrependido dos seus pecados e não está deixando Jesus ser o comandante supremo da sua vida. A pessoa não tem achado tempo para deixar que o Espírito Santo toque na sua alma e mostre que é pecador e que precisa se arrepender para ser perdoado. Então, o primeiro princípio, não esqueça, é o amor de Deus, porque Ele é amor e a iniciativa é dele e não nossa. E aí, então, acontece o segundo princípio. E qual é? Sozinho, o homem, o ser humano, não consegue conhecer a Deus. Eu, sozinho, você, sozinho, ninguém consegue conhecer a Deus. Por quê? Simplesmente porque o ser humano é pecador por natureza. E por isso ele vive separado de Deus e não pode conhecer ou experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Lá em Romanos 3:23, o apóstolo diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O ser humano foi criado para um relacionamento perfeito com Deus. Entretanto, o pecado da desobediência, a rebeldia, fez com que o homem escolhesse seguir o seu próprio caminho, e este caminho não tinha o relacionamento com Deus e com a sua santidade. Assim, o relacionamento se desfez. O ser humano escolheu seguir o seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus foi se diluindo a cada dia. Esse caminho que o ser humano trilhou foi afastando Deus de sua vida. Isso se torna rebelião, isso se torna indiferença. E isso é causado pelo pecado, ou seja, por colocar Deus em segundo, terceiro, quarto lugar na sua vida. E quando o homem não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, justamente porque Ele é amor, o princípio 1, lembra? Então, o pecado
se faz presente. Esse afastamento faz com que o homem procure viver uma vida sem Deus, longe dele. Sabe por quê? Deus é santo e não convive com o pecado. Então, há um enorme abismo entre Deus e o ser humano. É como se o ser humano estivesse em um grande abismo e tentasse de todas as formas alcançar Deus por seu próprio esforço e não conseguisse. E não vai conseguir mesmo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, é a separação do homem de Deus. E essa separação é espiritual. De nada adianta ser bonzinho, de nada adianta fazer caridade, de nada adianta praticar uma religião, nada resolve, porque o homem está tentando alcançar Deus pelo seu próprio esforço. Jamais conseguirá. E é aí então que entra o terceiro princípio da Bíblia. Veja, o primeiro princípio é o amor de Deus. A iniciativa é de Deus. O segundo, o homem sozinho, o ser humano sozinho, não conseguirá conhecer a Deus. E o terceiro princípio, então, existe uma ponte entre Deus e o homem. Esta ponte é Jesus Cristo. Jesus é o único que faz a ponte entre Deus e o homem. Lá na Bíblia, em 1 Timóteo 3,5, nós lemos assim: porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Só por meio de Cristo o ser humano pode conhecer, pode experimentar o amor de Deus e o plano de Deus para a vida de cada pessoa. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Primeiro, porque ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Segunda coisa, a Bíblia diz também que Jesus ressuscitou dentre os mortos para que também nós pudéssemos ressuscitar com Ele. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e apareceu a mais de 500 pessoas que testemunharam esta ressurreição. E com isso Jesus garantiu que quem estivesse com Ele também ressuscitaria para a vida eterna no céu. Ele é o único caminho. Foi Jesus mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tomou a iniciativa de ligar, de fazer a ponte, e o grande abismo entre o ser humano e Ele acabou quando Ele enviou o seu Filho Jesus para ser essa ponte. Por isso, ninguém pode amar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Bem, você acabou de conhecer 3 princípios. Mas isso não é suficiente, porque ainda falta o 4º e último princípio de hoje. E qual é esse princípio? Primeiro, Deus nos amou, porque Ele é amor. Segundo, você, sozinho, ninguém consegue conhecer a Deus. Terceiro, só Jesus é que faz a ponte entre Deus e a minha pessoa. Ele é o único caminho para separar esse abismo. E a 4ª, então, é a minha parte, que é receber a Cristo como Salvador e Senhor. Este é o plano de Deus. Foi Ele mesmo que elaborou. E este plano é tão simples que a maioria dos seres humanos duvida dele
e não o aceita. Mas você que está me ouvindo, é preciso entender este quarto princípio, que é receber a Cristo pela fé. Veja o que está escrito na Bíblia lá em João 1,12. Aos que receberam a Cristo pela fé, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em outras palavras, ao entender e aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, a pessoa deixa de ser criação de Deus ou criatura de Deus e é transformada em filho de Deus. Portanto, herdeiro de Deus, é adotado como filho de Deus. Isso implica que poucos são os filhos de Deus, porque a maioria da humanidade é apenas criatura feita por Deus e não quiseram se tornar filhos dele. É por isso que a Bíblia informa que após o convite é preciso arrependimento, é preciso aceitação desse benefício de Cristo, porque um benefício é um presente e quem não aceita um presente fica sem o presente. E o que é que isso significa? Significa deixar de confiar na nossa capacidade, porque nós não temos capacidade de nos salvar, nem temos a capacidade de crer em Cristo, mas temos que confiar nele, porque ele que coloca em nós a fé é o único que pode perdoar o meu pecado, o teu pecado. De nada adianta entender que Cristo é o Filho de Deus. De nada adianta entender que um dia ele veio e morreu em meu lugar. É preciso, acima de tudo isso, aceitar pela fé, receber pela fé a Jesus Cristo. É uma decisão pessoal, é uma decisão minha, é sua e de mais ninguém. É preciso que eu saia de cena e Jesus assuma o comando da minha vida. Eu gostaria de explicar como você pode receber Cristo agora. Deus conhece seu coração e Ele está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Quero orar com você. E esta oração é um exemplo daquilo que você tem que fazer agora para que Cristo entre na sua vida. Mas não basta fazer só oração. É preciso, depois disso, querer se tornar alguém dependente de Jesus Cristo, fazer dele Senhor e dono da sua vida, conhecer a sua vontade, que está escrita toda ela na Bíblia. Então, se você quer fazer isso, eu peço que você feche os seus olhos, concentre-se em Deus e, através de Jesus Cristo, diga a Deus o seguinte. Pode fazer em voz alta ou em voz baixa, somente no seu coração. Vamos orar então. Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e te recebo, Senhor, como meu Salvador, como meu dono, como meu Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados. Obrigado por ter me amado e com sua morte ter me dado a vida eterna. Muito obrigado porque o Senhor está me aceitando como eu sou. Então eu te peço, toma conta da minha vida. Faça de mim uma pessoa que deseja aquilo que tu queres que eu seja. Senhor, ajuda-me a ser um servo teu
e salva-me, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, daqui para frente, se você fez essa oração com sinceridade, você vai ter uma longa jornada de mudança e de crescimento espiritual enquanto você vai conhecendo melhor a Deus. E para isso é preciso que você conheça a sua palavra, ou seja, leia a Bíblia. É preciso que você ore todos os dias, interagindo com Deus através de Cristo e também interagindo com outros irmãos. É preciso que você queira ser um filho verdadeiro de Deus. E eu quero ajudar você. Eu posso ajudar você. Deus me chamou para isso. Então eu vou pedir que você anote meu telefone, meu WhatsApp. Você pode me ligar, você pode falar comigo. Eu vou orar com você e por você. Eu vou te ajudar a ser alguém que conhece cada dia mais a Deus. Meu telefone é 15 991 34 6370. Vou repetir, 15 991 34 6370. Que Deus te abençoe. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa. E agora, chegamos no momento Você Pergunta. E a gente tenta responder, né? É isso aí. A pergunta de hoje, para mim, ela é bem desafiadora. Pelo menos a resposta, né? Perguntar é fácil, né? Uhum. Mas a gente está vivendo um momento bem, eu diria, desafiador na vida também. E nós tivemos aí o assassinato de um rapaz, o Charlie Kirk, que a princípio, pelo menos é o que se vê, é uma questão política. Mas a pergunta é: o que tem mais além da parte política? Ou será a política, essa polaridade que não é só no Brasil, né? Mas será que a política é a causa? É um negócio desafiador porque está muito atual, né? Vamos lá, vamos tentar responder, tá bom? Então tá. Muito obrigada, pastor Ezequiel. Nada, vamos lá. Bem, essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta difícil, é uma pergunta atualíssima, é uma pergunta sobre um assassinato brutal de um jovem de menos de 40 anos, ou mais ou menos por aí, chamado Charlie Kirk. E a pergunta é se a gente pode entender que esse assassinato é um crime político. Vamos lá. Vamos tentar entender
da forma correta aquilo que vai no nosso coração, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Claramente, Charlie Kirk era um ativista conservador, fundador da Turning Point USA. O nome já diz que era um ativista conservador, ou seja, defendia os valores cristãos, mas não era propriamente um político. E ele foi baseado no pescoço enquanto discursava em uma universidade em Utah, nos Estados Unidos. E as declarações em geral informam que o assassinato foi de motivação política. O assassino foi um jovem de 22, 23 anos, o nome dele é Tyler Robinson, que tinha uma ideologia de esquerda, portanto, assassino e assassinado estavam em lados opostos, politicamente falando. E o assassinato gerou comoção mundial e quase todos os criadores de conteúdo político escreveram e defenderam que esta era uma polarização política. Eu particularmente entendo que sim, claramente houve motivação política. Entretanto, a meu ver, esse é um problema subjacente, ou seja, é um problema menor. Aliás, tudo o que está acontecendo de maléfico a nível político, social e moral, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, leva em si o aspecto político de ódio fatal entre direita e esquerda, entre conservadorismo e liberalismo, entre comunismo disfarçado de democracia e a democracia verdadeira. Todo esse espectro é político, sim, sem nenhuma dúvida. Mas a gente precisa entender que a raiz é muito mais profunda. A raiz é a luta entre o bem e o mal, entre o eterno e o etéreo, entre as forças espirituais do bem e as forças espirituais do mal. A raiz verdadeira não é política, é espiritual. Após a morte de Charlie Kirk, houve e está havendo uma mobilização intensa entre cristãos conservadores, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, inclusive no Brasil. Estão acontecendo vigílias, cultos, testemunhos públicos, e tudo isso tem surgido como forma de homenagear sua vida e o legado espiritual que ele deixou. E tem muita gente agora se voltando para Deus. É só dar um clique ali no Google que você vai ver isso. Jovens que antes se consideravam ateus relataram ter retornado à fé por causa da influência de Kirk. Eu li, um deles disse: "Você me levou de volta a Cristo." Andrew Colvett, produtor do podcast The Charlie Kirk Show, pediu que os apoiadores honrassem Kirk com um compromisso espiritual, voltando às igrejas e à oração. Muita gente tem feito isso. A revista Oeste fez uma reportagem titulada "Quando a fé é considerada crime". E o resumo que eu vou dar aqui é o resumo dessa reportagem devidamente comprovada. E você pode ler, vou repetir. É Revista Oeste, "Quando a fé é considerada crime". Dentre os inúmeros entrevistados pela revista, está uma pessoa chamada Cassiano Luz. O Cassiano é diretor executivo da CEPAL. CEPAL significa Servindo aos Pastores e Líderes. CEPAL é uma missão internacional e interdenominacional
que está no Brasil desde 1963 e que se mobiliza para alcançar e levar o Evangelho a todas as nações. E o Cassiano disse o seguinte: muitas pessoas, inclusive no Ocidente, desconhecem que o martírio cristão ainda é uma realidade em várias partes do mundo. Os níveis de perseguição vão da hostilidade verbal e social até a prisão e morte por causa da fé professada. E ele continua: missionários estrangeiros em locais de perseguição comumente são expulsos do país, enquanto os nativos enfrentam risco de vida ou de morrer. Bem, em resumo, a reportagem diz que, segundo a organização Portas Abertas, que é uma organização que se dedica a estudar e combater a discriminação religiosa há mais ou menos 70 anos, que mais de 365 milhões de cristãos enfrentam perseguição por causa da sua fé nos dias de hoje. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos no mundo é perseguido. E grande parte dos cristãos e da imprensa não se interessa por isso. E quando eu falo, e quando Portas Abertas diz que são cerca de 365 milhões de cristãos perseguidos, não estamos falando de evangélicos. Estamos falando de qualquer pessoa que professe que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, os evangélicos professam, os católicos também professam e outras religiões professam. E a perseguição se manifesta de diversas formas, desde a hostilidade verbal e social até a prisão e morte por causa da fé. A reportagem traz dados alarmantes sobre a violência sofrida pelos cristãos. Só nos últimos meses, os números sabidos são estes que eu vou dar. 5.000 cristãos foram mortos por causa da sua fé. Quase 4.000 foram sequestrados ou estão desaparecidos. Pouco mais de 3.000 sofreram violência sexual ou foram vítimas de casamento forçado. Cerca de 43.000 casos de violência física e psicológica, incluindo ameaças de morte. São números atuais. Além disso, milhares de cristãos foram presos, igrejas e casas foram atacadas e muitos precisaram fugir dos seus lares e até dos seus países. Aí você pode me perguntar, mas quem é que faz isso? Quais são os perseguidores? Se você der um clique também lá no Google, você vai ver que a lista mundial da perseguição divulgada anualmente pela Portas Abertas aponta os 50 países principais onde a opressão ao cristianismo é intensa. Em 2024, ano passado, as 10 primeiras nações colocadas como perseguidora dos cristãos em primeiro lugar, Coreia do Norte. Em segundo, Somália. Em terceiro, Líbia. Em quarto, Eritreia. Em quinto, Iêmen. Em sexto, Nigéria. Em sétimo, Paquistão. Em oitavo, Sudão. Em nono, o Irã. Em 10, o Afeganistão. Desses 10 que eu citei, 9 são países que têm como religião oficial o islamismo. E o único que não é islâmico é a Coreia do Norte, que é um país
composto basicamente de ateus e comunistas. A conversão ao cristianismo nesses países é proibida por lei ou reprimida com violência. Naquela lista que eu falei de 50 países, todos, sem exceção, são países declaradamente ou islâmicos ou socialistas comunistas. E estes são classificados como locais de perseguição severa à religião. A reportagem que eu citei, da revista Oeste, destaca a situação em países como a Coreia do Norte, China, Cuba, Nicarágua, Irã, onde a perseguição aos cristãos se manifesta de forma brutal, sistemática, com muitos assassinatos. Depois de tudo isso, o que é que eu vou dizer para você? Aquilo que a Bíblia diz. Porque lá no começo eu disse que, embora tenha cunho político, o cunho político não é o principal. Veja o que diz Efésios 6,12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja, primeiro, a luta não é contra a pessoa, não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais malignas. O próprio verso descreve uma hierarquia de entidades, principados, potestades, dominadores do mundo do mal. Em segundo, é um chamado à vigilância espiritual. O contexto de Efésios capítulo 6 é o contexto que fala da armadura de Deus, versos 10 a 18. Portanto, a batalha ocorre nas religiões celestes, ou seja, é uma luta espiritual entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus. Portanto, toda polarização política em voga no mundo de hoje, todos os assassinatos, todas as perseguições, todas as brigas, todos os cancelamentos, tudo, a origem espiritual maligna é na luta entre o bem e o mal, na luta entre Satanás e Deus. Tudo que é ruim, tudo que é perseguição, tudo que é assassinato, tudo que é briga, cancelamento, são obras satânicas. E eu falo isso de uma forma definitiva. Portanto, Charlie Kirk e tantos outros que já sofreram desta maneira, embora seja política, acima da política, há uma luta espiritual entre o bem e o mal. E nós sabemos que a vitória do mal é temporária. O Senhor Jesus voltará e Ele vai dar fim a tudo isso, pagando devidamente aqueles que produziram o mal e se aliaram a Satanás na sua luta contra o cristianismo, contra Deus, contra a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. E se você quer ter a certeza de que você está do lado certo, você precisa se achegar em Deus, colocar a sua vida na mão dele, pedir a sua direção, fazer a vontade dele, para que, independente do que acontecer, porque o que aconteceu com Charlie Kirk pode acontecer com qualquer pessoa. E se isso acontecer, nós estaremos na presença de Deus, porque entregamos nossa vida a Ele. E você pode fazer isso hoje. Que Deus te abençoe. Olá, pastor Ezequiel. Bom dia. Tudo bem com o senhor e a família por aí? Tudo ok? Tudo certo? Aqui é o cantor João C. Magalhães, de Pilar do Sul.
pastor Ezequiel, um abração pro senhor. Estou na escuta aqui na cidade de Ourinho, hein? Parabéns pelo seu programa aí, muito lindo demais, hein? Estou na escuta aqui, o Tio Medonho aqui, da cidade de Ourinho, ouvindo aí o nosso pastor Ezequiel. Parabéns pelo programão aí. Um abraço, tudo de bom, fique com Deus aí. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me sondas.
chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Ele controlar, só então. Chegamos no nosso momento de oração. Nossa, que momento gostoso, precioso. Momento em que nos dirigimos a Deus. E aqui eu quero colocar duas vidas e famílias, diante de Deus. Então, o motivo, Johnce Magalhães, Tião Medonho. E agradecer pela vida de todos os nossos ouvintes e pedir a Deus que fale e continue falando aos nossos corações. Então vamos orar. Se você puder, peço que você feche os seus olhos para que ninguém ou nada possa tirar a sua atenção, para que nós entremos nesse momento gostoso de oração com o nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, glorificado seja o teu nome. Amém. Pai querido, quero te louvar, porque tu és o único e soberano Deus, e porque um dia tu enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo, para sofrer e morrer no meu lugar e no lugar de cada ser humano. Por isso, Pai, estamos agora diante de Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, agradecendo pela vida de cada pessoa que tem partilhado conosco este programa todas as quintas-feiras. Muito obrigada. Pai, já foram mencionados 2 nomes, além deles, todos aqueles que estão conosco. Eu peço as Tuas mais ricas bênçãos, que Tu abençoes a vida particular, a vida familiar, a vida emocional. Pai, em todos os sentidos, que todos sintam o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Também oro e agradeço pela vida do seu Antônio aqui da rádio e de toda a sua família, pedindo as Tuas mais ricas bênçãos. Amém. Obrigado, Pai, pela vida de cada um deles. É no nome e por amor ao Teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro nesse instante. Amém. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Tanta alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria? Deus, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria
somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. É minha oração, assim que eu queria ser. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for me acima, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria? Deus, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. É a minha oração, assim que eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for me acima, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria? Deus, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. É a minha oração, assim que eu queria ser. É a minha oração, assim que eu queria ser. É a minha oração, assim que eu quero ser. Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira,
9 horas, se Deus permitir.